Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios, vamos falar hoje das equações e das inequações modulares. Para os alunos que ainda não têm esse assunto consolidado, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente à aula teórica sobre esse assunto específico. Resolver em R a equação módulo de 2x menos 1 igual a 3. Pessoal, como a resolução de equações modulares e inequações modulares, por vezes, são muito extensas, eu já deixei aqui os slides prontos para vocês terem os cálculos. De qualquer modo, a gente vai fazer junto, obviamente, né? Vamos ver aqui o cálculo já pronto. Bom, o módulo de 2x menos 1 igual a 3 é igual a 2x menos 1 igual a 3 ou menos 2x mais 1 igual a 3. Vamos voltar um pouquinho lá na definição de módulo. Quando eu tenho o módulo de x igual a k, eu tenho duas situações. Ou x é igual a k, ou x é igual a menos k. Quem representa o valor k nessa equação é o 3. E aí alguns alunos podem perguntar, professor, mas você colocou 3 e não 3 e menos 3. É verdade, mas vamos ver por quê. Se eu tenho um módulo igual a 3, é porque o que está dentro do módulo, 2x menos 1, é igual a 3, ou 2x menos 1 é igual a menos 3, tá certo? Isso seguindo a definição de módulo que eu coloquei aqui em cima para vocês. Pois bem, mas se eu multiplicasse essa equação aqui por menos 1, olha o que eu teria. Menos 2x mais 1 igual a 3. E essa equação é igual a essa equação que eu coloquei aqui. Eu prefiro trocar os sinais do que está dentro do módulo, ao invés de colocar k e menos k, dá no mesmo. Eu faço assim, módulo de 2x menos 1 igual a 3. Eu tenho valores positivos para dentro do módulo igual a 3 e tenho valores negativos, ou seja, com sinais trocados dentro do módulo também igual a 3. É a mesma coisa, ok, pessoal? Bom, resolvendo as duas equações, eu terei 2x igual a 4, x igual a 2. Nessa daqui, menos 2x igual a 2, x igual a menos 1. Está aqui a solução dessa equação modular. Outro exercício de aplicação. Resolver em R a equação módulo de 3x menos 1 igual ao módulo de 2x mais 3. A gente viu também lá na definição de equações que quando eu tenho o módulo de x igual ao módulo de k, qualquer que seja k, eu posso fazer x igual a k e x igual a menos k, da mesma forma, né? Então eu posso fazer 3x menos 1 igual a 2x mais 3, e eu posso fazer 3x menos 1 igual a menos 2x menos 3, tudo bem? Aqui, eu trocando o sinal de K para menos, eu tenho que trocar os sinais dos termos aqui. Como eu disse a vocês, eu gosto sempre de trocar os sinais do primeiro módulo. Então, eu escreveria essa equação aqui, e a outra equação eu escreveria menos 3x mais 1 igual a 2x mais 3. Eu trocaria os sinais da primeira equação. Bom, professor, é a mesma coisa? Claro que sim. Se eu multiplicar essa equação aqui por menos 1, esse sinal vira mais, tal qual esse vira menos, igual a esse vira menos como esse, e esse também será menos como esse, ok? Então essa equação é igual a essa. É uma questão de preferência. Vocês podem preferir trocar o sinal de K, ou seja, aqui do segundo módulo, ou do primeiro. Não tem nenhum problema. O que não pode acontecer é trocar os sinais dos dois módulos.
Como eu disse, é apenas uma questão de preferência, né? Aqui estão as duas equações, ó. Eu poderia ter escrito essa equação aqui assim, ó. 3x menos 1 igual a menos 2x menos 3, seria a mesma coisa. Aqui eu estaria colocando o sinal negativo no valor k, tá certo? Mas eu, por costume, por hábito, né, prefiro sempre trocar o sinal do primeiro módulo. Eu não posso trocar dos dois, como eu já disse. Bom, resolvendo aqui as duas equações, o 3x vai receber o 2x negativo e 3x menos 2x dá x. O 3 vai receber o 1 positivo, 3 mais 1, 4. Já na de cá, ó, eu tenho aqui menos 3x que vai receber menos 2x. Então, eu vou ficar com menos 5x, igual. O 3 vai receber o menos 1. 3 menos 1, 2. E isso daqui vai dar menos 2 quintos, conforme está aqui o 4, conforme está aqui a solução. Menos 2 quintos e 4. Mais uma. Resolver em R a equação módulo de x mais 1 igual a 3x mais 2. Bom, aqui eu tenho um problema. A gente sabe que o valor do módulo não pode ser um número negativo. Ou seja, 3x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, 3x tem que ser maior ou igual a menos 2, x tem que ser maior ou igual a menos 2 terços, tudo bem? Isso é uma imposição, porque o módulo não pode ser negativo. Professor, mas nos outros exercícios você não fez isso que você está acabando de fazer aqui. É verdade, mas lá no primeiro exercício eu tinha um módulo igual a 3, e 3 já é positivo. Aqui nesse caso, se x for menor que menos 2 terços, esse valor será negativo, e isso não pode ocorrer. Lá eu já tenho um valor 3, então o valor já é positivo. Professor, mas teve um outro exercício onde a gente tinha um módulo igual ao outro. Pois bem, se aqui desse lado eu tenho um outro módulo, é porque esse valor com certeza já é positivo, e por isso eu não preciso fazer isso aqui. Aqui, como eu não tenho módulo, tá certo? Eu posso ter valores para essa equação positivos ou negativos a depender do valor de x. Então, eu preciso aqui encontrar os valores de x que fazem com que essa equação não seja negativa. Pois bem, vamos ver ela pronta aí no próximo slide. Vamos fazer junto aí. Tá, aqui, como eu disse, ó, inicialmente a gente precisa entender que há essa restrição. X tem que ser maior ou igual a menos 2 terços, porque se ele for menor, o resultado numérico, o valor numérico dessa equação vai dar um número negativo. E um módulo nunca pode ser igual a um número negativo, tá certo? Mais uma vez, no nosso primeiro exercício eu tinha uma igualdade de um módulo a 3, e 3 já é positivo, então eu não preciso fazer esse cálculo aqui. No segundo exercício que a gente fez, a gente tinha um módulo igual a outro módulo. E se eu tenho um outro módulo, ele já é positivo pela própria definição dele. Pois bem, então baseado na nossa definição, ó, o módulo de x igual a k será x igual a k ou x igual a menos k. Como eu disse, eu gosto de fazer menos x igual a k, tá certo? Eu gosto de colocar esse sinal aqui no x ao invés de colocá-lo no k. Eu faço as equações assim, por questão de preferência. Tanto faz fazer de um jeito ou do outro. Bom, pois bem, então eu terei x mais 1 igual a 3x mais 2. Tá aqui. E terei menos x menos 1, porque como eu disse, eu gosto de trocar o sinal do módulo, tá vendo? Menos x menos 1 igual a 3x mais 2. Eu não posso trocar os sinais das duas equações. Bom, aqui, ó, o x vai receber o menos 3x, tá certo? Então, vai ficar menos 2x, e o 2 vai receber menos 1, ok? Vai ficar 1. X será igual a menos meio. Na outra equação, o menos x vai receber o 3x, vai ficar menos 4x, ok? E o 2 vai receber o menos 1, vai ficar 3. Multiplicando por menos 1, eu terei 4x igual a menos 3.
ou seja, x igual a menos 3 quartos. Pessoal, x igual a menos 3 quartos é x menor que menos 2 terços. E por isso, essa resposta não é válida. Porque se eu pegar esse valor para x e colocar aqui, ó, isso vai fazer o valor numérico dessa equação ser negativo. E isso não pode ocorrer. Agora, o valor menos meio, esse é maior do que menos 2 terços. Logo, esse me serve de solução. Por isso eu tenho uma solução única, menos meio. Resolver em R a equação módulo de 2x menos 3 mais módulo de x mais 2 igual a 4. Aqui, ó, a gente já vê que o valor é positivo, tá certo? Então eu não preciso fazer aquela verificação, eu não preciso testar aquela restrição que a gente testou aí no exercício anterior, tudo bem? Aqui eu já tenho um valor positivo. Bom, mas eu tenho a soma de dois módulos. Pois bem, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar o primeiro módulo de f de x, como se fosse uma função f de x, né? E aqui o segundo módulo de g de x. E vou fazer o estudo dos sinais dessas duas funções. Para fazer o estudo do sinal, primeiro eu preciso igualar a zero, tá certo? A função e encontrar o zero da função. Então aqui eu terei 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Na outra, também igualando a zero, para encontrar o zero da g de x, eu terei um x igual a menos 2. Então, isso aqui são os zeros das funções, tá certo? Vamos fazer aqui o estudo do sinal, a gente já deixou pronto aqui no próximo slide, para facilitar, né? Para a gente não ter que ficar desenhando gráficos, vamos ver. Como eu disse, a gente vai considerar as funções f de x, essa que está no primeiro módulo, e g de x, a que está no segundo módulo. E calculando o zero da função f de x, a gente vai ter 2x menos 3 igual a zero, preciso igualar a zero para encontrar o zero da função. 2x igual a 3, x igual a 3 meios, eu já fiz isso inclusive no slide anterior. Essa função f de x tem o valor de a maior que zero, ok? O valor de a aqui é 2, tá certo? E por isso trata-se de uma função crescente, ok? A inclinação da reta fica para a direita. Isso me traz as seguintes consequências. Para a direita do zero da função, que é 3 meios, eu terei valores positivos para a função. Então, para valores de x maiores que 3 meios, a função é positiva. Afinal, aqui ó, a reta está para cima do eixo x. Já para a esquerda de 3 meios, a função me retorna valores negativos. Porque aqui ó, a reta está abaixo do eixo x, tá certo? Por isso, a função nesse trecho é negativa. Isso é muito importante, vamos guardar isso daqui que nós vamos usar isso mais adiante. Bom, vamos para a g de x, tá certo? Vamos dar uma olhada aí no que acontece com a g de x. Eu vou começar encontrando o zero da função g de x, e para isso vou igualá-la a zero, ok? Passando o 2 para cá, ó, x igual a menos 2. Esse é o zero da função g de x igual a x mais 2. Pois bem, aqui ó, o valor de a é 1, ou seja, o a é maior que zero. De novo, eu tenho uma função crescente, inclinação da reta para a direita, interceptando o eixo x no ponto de abscissa, menos 2, que é o zero da função. Bom, quais as consequências? Para o lado direito de menos 2, a função é positiva, me retorna valores positivos. Por isso que a reta está acima do eixo x, tá certo? Já para o lado esquerdo de menos 2, a função me retorna valores negativos. Por isso a reta está abaixo do eixo x, aqui o sinal de menos. Também vamos guardar essa informação porque vamos usá-la adiante. Pessoal, vamos agora transferir o estudo dos sinais das duas funções, elas estão aqui, né? Ó, a função f de x aqui, a função g de x aqui. Ó. Eu vi no slide anterior que a função g de x tem uma reta que passa aqui pelo ponto de abscissa menos 2, inclinação assim, né? Porque o a é maior que zero.
E vi também que a função f de x tem zero igual a 3 meios e ela fica também inclinada para o mesmo lado da função g de x, passando pelo ponto de abscissa 3 meios, tá certo? Sendo assim, eu tenho três situações. Eu tenho valores que são menores que menos 2, eu tenho valores que estão entre menos 2 e 3 meios, e tenho valores que são maiores que 3 meios. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. X pode ser menor que menos 2, x pode estar entre menos 2 e 3 meios, podendo inclusive ser menos 2, ou x pode ser maior ou igual a 3 meios. Lembrar que esse sinal de igual aqui, ó, que acompanha esses sinais de maior, sempre quando x é maior, esse sinal de igual aparece aqui, ó, x é maior, né, que menos 2, por isso o sinalzinho de igual aparece, e aqui x é maior que 3 meios, por isso eu tenho também o sinal de igual aqui. Isso é da definição, né, como eu disse. Bom, mas vamos voltar aqui às funções, né? Nós temos aqui, ó, a f de x e aqui a g de x. Bom, olhando primeiro a função f de x, que tem como zero o valor 3 meios. Na função f de x, os valores que estão à direita de 3 meios retornam valores positivos para a função, tá certo? Para valores que estão à esquerda de 3 meios, a função é negativa, o sinal da função é negativo. Já na função g de x, onde seu zero é menos 2, para valores que estão à direita de menos 2, a função é toda positiva, positiva, positiva. Para a esquerda de menos 2, a função é negativa. Para a esquerda, para cá, a função é negativa, tá certo? Pois bem, olha o que ocorre aqui, ó. Se aqui eu tenho a função f de x negativa, esse valor que está dentro do módulo troca de sinal, menos 2x mais 3. Se nesse trecho, entre menos 2 e 3 meios, f de x ainda é negativa, mais uma vez eu vou trocar os sinais de dentro do módulo, menos 2x mais 3. Agora, a partir do zero da função 3 meios, para a direita dele, a função é positiva, então eu mantenho os sinais do módulo. Olha lá, 2x menos 3. Vamos fazer a mesma análise com a g de x, ó. À esquerda de menos 2, eu disse que a função é negativa, então eu tenho que trocar os sinais da função que está dentro do módulo. Tá aqui, ó, x mais 2 ficou menos x menos 2. Já a partir de menos 2, ou seja, a direita dele, os valores da g de x são positivos, ó, o sinal positivo. Então eu mantenho os sinais que estão dentro do módulo, x mais 2, x mais 2, x mais 2, tudo bem? Mantive os sinais de dentro do módulo. Agora, como eu tenho aqui uma soma, eu preciso somar esses valores, e é exatamente o que eu vou fazer, ó. Vamos somar, ó. Menos 2x menos x, menos 3x. 3 menos 2, 1. Aqui também nós vamos somar, ó. Menos 2x mais x menos x. 3 mais 2, 5. Aqui também vamos somar, ó. 2x mais x, 3x. Menos 3 mais 2, menos 1. Bom, agora a gente vê aqui que a gente tem três situações. Ó. Quando o x é menor que menos 2, eu tenho a equação menos 3x mais 1. Menos 3x mais 1. Quando o x está entre menos 2 e 3 meios, podendo inclusive ser menos 2, eu tenho a equação menos x mais 5. E por fim, quando o x é maior ou igual a 3 meios, eu tenho a equação 3x menos 1. Como eu já adiantei no slide anterior, né, a gente vai ficar com três situações para a soma desses dois módulos. Nós teremos menos 3x mais 1 se x for menor que menos 2. Tá aqui, ó, os valores de x menores que menos 2 estão para cá. Nós teremos, nesse caso, a soma dos dois módulos igual a menos 3x mais 1. Nós teremos menos x mais 5, se x estiver entre menos 2 e 3 meios, podendo inclusive ser menos 2, tá certo? Tá aqui, ó. E aqui a gente vê que aqui o x está entre menos 2 e 3 meios. E teremos, por fim, a equação 3x menos 1, representando a soma desses dois módulos, se x for maior ou igual a 3 meios,
aqui está 3x menos 1 e para cá os valores maiores ou iguais a 3 meios, né? Fechando aqui o 3 meios, fechando o menos 2 aqui, por causa desses dois sinais de igualdade. Bom, galera, não acabou não. Bem extenso, mas bem legal de fazer, né? Então eu disse que a soma dos dois módulos, se x for menor que menos 2, será menos 3 mais 1. E isso é igual a 4, certo? A soma dos dois módulos será menos x mais 5 se x estiver entre menos 2 e 3 meios, podendo inclusive ser menos 2, igual a 4. E por fim, a soma dos módulos será 3x menos 1, se x for maior ou igual a 3 meios, igual a 4. Bom, vamos resolver então as três equações, né? Aqui, ó, o 4 vai receber o menos 1, vai ficar 3, menos 3 igual a 3, x igual a menos 1. Aqui, ó, o 4 vai receber o menos 5, então 4 menos 5 menos 1, menos x igual a menos 1 é x igual a 1. E por fim, aqui eu terei o 4 recebendo o 1, então eu terei 4 mais 1, 5, que dividido por 3 dá 5 terços. Vamos fazer uma análise, porque aqui está dizendo que x é igual a menos 1, mas x tem que ser menor que menos 2. Aqui está dizendo que x é igual a 1, mas x tem que estar entre menos 2 e 3 meios, podendo ser menos 2. E por fim, aqui está dizendo que x é 5 terços, mas x tem que ser maior ou igual a 3 meios. Vamos analisar as três respostas no próximo slide. Bom, fazendo então a análise dos valores encontrados, a gente percebe que no primeiro caso, x tem que ser menor que menos 2, mas eu achei um valor para x igual a menos 1. Menos 1 não é menor que menos 2, é maior. Então, menos 1 não serve de resposta. No segundo caso, a gente encontrou x igual a 1. E o valor 1 atende à condição do segundo caso, porque no segundo caso, o x deve estar entre menos 2 e 3 meios. 3 meios é 1,5, né, pessoal? Podendo, inclusive, ser menos 2. E 1 está exatamente entre menos 2 e 3 meios. E por isso, o valor de x igual a 1 nos serve, atende à condição. Por fim, no último caso, a gente tem que x tem que ser maior ou igual a 3 meios. A sentença x igual a 5 terços é válida, porque 5 terços é de fato maior que 3 meios. Logo, eu tenho como solução 1 e 5 terços, descartando o valor menos 1, porque não atende à condição de x ser menor que menos 2. Professor, como é que eu sei que 5 terços é maior que 3 meios? Basta eu escrever as duas frações e encontrar duas frações equivalentes a essas que tenham denominadores iguais. Aqui eu posso tirar o MMC, né? Será 6 para cá e 6 para cá, ó. 6 por 2 dá 3 vezes 3, 9. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 5, 10. Ou seja, 5 terços é maior que 3 meios, porque 10 sextos é maior que 9 sextos. Confirmando que 5 terços é maior que 3 meios, atendendo à condição do último caso. Resolva em R a inequação módulo de 2x mais 1 menor que 3. Pessoal, lá da definição de inequação, a gente viu que quando o módulo de x é menor que um valor k, aqui o 3 representa o k, tá certo? X estará entre esse valor k e o seu oposto, tá certo? Então, transportando a definição para esse nosso exercício, eu terei 2x mais 1 entre 3 e o seu oposto, tá certo? Então, na verdade, eu tenho duas inequações, ó, 2x mais 1 menor que 3 e 2x mais 1 maior que menos 3. Lembrar que o sinal fica aberto para o valor que é maior, né? Então, escrever menos 3 é menor que 2x mais 1 é a mesma coisa que 2x mais 1 ser maior que menos 3. Aqui, ó, então, o 3 vai receber menos 1, né? Então, vai ficar 2x menor que 2,
x menor que 1. Já aqui, ó, o menos 3 recebe o menos 1, fica 2x maior que menos 4, x maior que menos 2. Então, ó, eu vou escrever na solução que x pertence aos reais, tal que x está entre menos 2 e 1. Tá aqui, ó, x é menor que 1, ou seja, aqui, ó, x menor que 1, e ao mesmo tempo x é maior que menos 2. Aqui, ó, x é maior que menos 2, porque aqui está escrito menos 2 menor que x, que é a mesma coisa. Eu usei até um recurso diferente, uma técnica diferente, ó, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui o módulo, coloquei que ele é maior que 3 e ao mesmo tempo menor que o seu oposto. E aí eu peguei esse 1 aqui, ó, e passei tanto para cá quanto para cá. Para cá ele veio menos 1, para lá também. Somando menos 3 menos 1 dá menos 4. Somando 3 com menos 1 dá 2. Esse 2 também, eu vou dividir dos dois lados. Dividindo aqui o menos 4 por 2 e aqui o 2 por 2. Eu vou obter o x entre menos 2, porque isso aqui dá menos 2, e 1, porque isso aqui dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então está aqui a resposta. O x pertence a R, tal que menos 2 é menor que x, que é menor que 1. Em outras palavras, x é menor que 1 e menos 2 é menor que x. Resolver em R a inequação módulo de 4x menos 3 maior que 5. Aqui também vamos usar a definição de inequação modular. Diz o seguinte, ó, se o módulo de x é maior que um valor k, é porque x é maior que k ou x é menor que o seu oposto. Então eu posso escrever aqui, ó, 4x menos 3 maior que 5 ou 4x menos 3 menor que menos 5. Resolvendo as duas inequações, ó, aqui eu terei 4x, o 5 recebe o 3, então maior que 8, x é maior que 2. Aqui eu tenho 4x menor, o menos 5 recebe 3, menos 2, x menor que menos meio. A solução, então, será x pertence a R, tal que x é menor que menos meio, ou x é maior que 2. Como eu disse, ó, seguindo a definição, o módulo de x maior que k, aqui representado por 5, vai me dar x maior que k ou x menor que o seu oposto. É a mesma coisa, né? Aqui, ó, o módulo de 4x menos 3 maior que 5 é 4x menos 3 maior que 5 ou menor que o seu oposto. Bom, eu fiz aqui junto, né? 4x menor que menos 5 mais 3, porque esse menos 3 foi para lá, ó. Ou 4x maior que 5 mais 3 que foi para lá. Ó. Eu terei então aqui, ó, menos 5 mais 3, menos 2, 4x menor que menos 2. E aqui, ó, 5 mais 3, 8, 4x maior que 8, tá aqui. Então eu terei x menor que menos 2 quartos ou x maior que 8 quartos. E menos 2 quartos é menos meio. Então, x menor que menos meio. 8 quartos dá 2, então x maior que 2. Então, eu terei como solução x pertence aos reais, tal que x é menor que menos meio ou maior que 2. Resolver em R a inequação 2x menos 7 mais o módulo de x mais 1 maior ou igual a 0. Pessoal, vou chamar aqui, ó, o que está dentro do módulo de f de x. E com isso, vou encontrar o zero dessa função igualando a função a zero. Logo, eu chego à conclusão de que o zero dessa função é menos 1. Bom, a gente observa então o seguinte, ó, se eu pegar o valor menos 1 e colocá-lo aqui dentro do módulo, eu obterei o valor zero aqui dentro do módulo, ok?
ok? Se eu pegar um valor maior que menos 1, por exemplo, 1, e colocar dentro do módulo, eu terei um valor positivo. Então, se x for maior ou igual a menos 1, eu terei ou 0 ou valor positivo, tá certo? Agora, se x for menor que menos 1, olha o que vai acontecer. Se x for menos 2 mais 1, eu terei um valor dentro do módulo negativo. E o que isso significa? Significa que o módulo de x mais 1, ele será positivo, que está lá dentro do módulo, ó, x mais 1, caso x seja maior ou igual a menos 1. Tá aqui, ó. E o que está dentro do módulo será negativo, ou seja, menos x menos 1, caso x seja menor que menos 1. Aqui, só para demonstrar o que a gente fez no slide anterior, né? F de x igual a x mais 1, encontrando o zero dessa função, x igual a menos 1. Então, eu terei o que está dentro do módulo fica positivo, né? Aqui, ó, x mais 1, se x for maior ou igual a menos 1. E ficará negativo, ou seja, eu vou trocar os sinais do que está dentro do módulo, menos x menos 1, caso x seja menor que menos 1. Lembrar da definição que esse sinal de igual aqui está sempre junto do sinal de maior. Bom, então nós teremos, para x maior ou igual a menos 1, o que está dentro do módulo, a gente viu no slide anterior, fica positivo. Então eu fico com 2x menos 7, tá aqui, mais x mais 1, e isso maior ou igual a 0. Menos 7 mais 1, menos 6, 2x mais x, 3x. O menos 6 vai trocar de lado e vai ser positivo, se juntando ao zero. Então, eu terei 3x maior ou igual a 6. E isso daqui é x maior ou igual a 6 terços, que dá 2, né? Então, x maior ou igual a 2. No outro caso, quando x é menor que menos 1, o que está dentro do módulo é negativo, ou seja, tem sinais trocados. Então, eu fico com 2x menos 7, tá aqui, ó, menos x menos 1 maior ou igual a 0. Aqui eu tenho menos 7 menos 1 menos 8, 2x menos x, x. E isso maior ou igual a 0. Logo, eu terei o menos 8 trocando de lado e se juntando ao zero, positivo. Então, eu fico com x maior ou igual a 8. Vamos fazer as duas análises pertinentes aqui. Aqui eu estou dizendo que x tem que ser maior ou igual a menos 1, e eu encontrei x maior ou igual a 2. E aqui eu estou dizendo que x tem que ser menor que menos 1, e eu encontrei x maior ou igual a 8. Vamos ver no próximo slide. Bom, então nós vimos aí no slide anterior que quando x é maior ou igual a menos 1, eu mantenho esses sinais positivos e resolvendo essa inequação toda, eu encontro um valor de x maior ou igual a 2. Isso aqui tem que acontecer simultaneamente no primeiro caso. Eu vi também que para valores de x menores que menos 1, ou seja, trocando os sinais dos elementos que estão dentro do módulo e resolvendo toda essa inequação, eu encontrei x maior ou igual a 8. E isso também tem que acontecer simultaneamente. Bom, acontecer simultaneamente significa encontrar o que é comum, né? Fazer a interseção. E é por isso que a solução 1 deve ser a interseção entre os intervalos x maior ou igual a menos 1 e x maior ou igual a 2. Aqui representado, né? Eu coloquei aqui em cima, x maior ou igual a menos 1, x maior ou igual a 2. Bom, para os valores de x maiores ou igual a menos 1, olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar o intervalo em menos 1 por causa desse sinalzinho aqui, ó, de igual, tá certo? Vou fechar o intervalo em menos 1. E os valores maiores que menos 1 são os valores que estão para a direita de menos 1. São esses, ó. São os valores maiores que menos 1. Bom, para os valores de x maiores ou igual a 2, bom, igual a 2, por causa desse sinalzinho aqui, eu vou fechar o intervalo. Está fechado aqui em 2, ó. Tranquilo? E maiores que 2 estão para a direita de 2. Tá aqui, maiores que 2. Como a solução deve ser a interseção, o que é comum, verifiquem comigo aqui se a interseção não está exatamente nesse trecho aqui, ó. É isso, né?
Exatamente aqui está a interseção entre esses dois intervalos. Logo, a solução será um intervalo fechado em 2, porque ó, o 2 pertence a esse intervalo e pertence ao de cima também, né? Então, fechado em 2 até o mais infinito, tá certo? Em outras palavras, maior ou igual a 2. Então, a solução 1, ó, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 2. Já a solução 2 deve ser a interseção entre esses dois intervalos aqui, ó, x menor que menos 1 e x maior ou igual a 8, ok? Vamos ver como é que fica, tá aqui, ó, interseção entre esses dois intervalos. Vamos ver lá, ó. Bom, olha o que vai acontecer. Para x menor que menos 1, vamos marcar esse intervalo aqui, ó. O menos 1 fica aberto, porque eu não tenho o sinalzinho de igual aqui. E menor que menos 1 são os valores que estão para a esquerda de menos 1. Estão para cá, ó, até o menos infinito, tá certo? Estão para cá. Já o outro intervalo, com x maior ou igual a 8, eu fecho o intervalo em 8, isso porque aqui eu tenho o sinalzinho de igual, ó. E os valores maiores que 8 estão para a direita de 8, até o mais infinito, ó, para cá. Pergunto, qual é a interseção entre um intervalo e outro? Em outras palavras, o que há de comum entre um e outro? Nada, né, galera? Por isso, a minha resposta para a solução 2 é vazia. Por fim, a solução para essa inequação deverá ser a união entre as duas soluções, a solução 1 e a solução 2. Qual é a solução 1? X pertence a R, tal que x é maior ou igual a 2, ou seja, é um intervalo onde x é maior ou igual a 2. Se ele pode ser igual a 2, eu fecho o intervalo. Os valores maiores que 2 estão à direita de 2, ok? Eu vou unir esse intervalo à solução 2, que é vazia, ou seja, eu não vou marcar nada aqui na reta. Então, como é que eu vou fazer para unir a solução 1, que é o intervalo onde x é maior ou igual a 2, com a solução 2, que é vazia? Pessoal, fazer a união da solução 1 com o conjunto vazio acaba sendo a solução 1 mesmo, ok? É por isso que aqui na solução, ó, quando eu uno a solução 1 com a solução 2, eu acabo tendo o mesmo intervalo da solução 1, porque a solução 2 é vazia. Então, a solução final fica x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 2. Resolver em R a inequação módulo de 2x menos 6 menos o módulo de x menor ou igual a 4 menos x. Bom, aqui eu vou chamar essa função de f de x e aqui de g de x. A gente precisa encontrar os zeros dessas funções. Vamos lá. Bom, aqui como eu falei, ó, vou considerar f de x a função 2x menos 6 e g de x a função x. Encontrando o zero primeiro da função f de x, eu vou igualar essa função a zero e vou encontrar um valor de x igual a 3. Ou seja, 3 é o zero dessa função. Bom, eu percebo aqui que o valor de a é 2, ou seja, a função é crescente, porque a é maior que zero. Logo, a reta tomará inclinação para a direita, interceptando o eixo x no ponto de abscissa 3, que é o zero da função. A gente percebe, fazendo o estudo dos sinais, que para a direita de 3, a função me retorna valores positivos. Afinal de contas, a reta nesse trecho está toda acima do eixo x. Já para a esquerda de 3, a função me retorna valores negativos. Afinal, a reta está toda abaixo do eixo x nesse trecho. Por isso, a função nesse trecho é negativa. Vamos fazer agora o estudo dos sinais da função g de x. Igualando agora a função g de x a zero, eu terei x igual a zero. Esse caso é um caso curioso, né? O zero é o zero da função g de x. Lembrar que o zero é o valor que faz com que a função zere. É o valor de x que faz com que a função zere. Nesse caso, o zero da função g de x é zero. Pois bem, aqui eu tenho o coeficiente a igual a 1, né? Aqui ele está aqui na frente do x, ó, igual a 1. Logo, a reta toma inclinação para a direita, interceptando o eixo x exatamente no ponto de abscissa zero, que é o zero da função. Bom, a gente observa aqui, ó,
que para a direita de zero, a função é positiva. Porque aqui ó, o gráfico está todo acima do eixo x, logo a função é positiva. Para a esquerda de zero, a função é negativa, porque nesse trecho a função, a reta, está toda abaixo do eixo x. Logo, ela tem sinal negativo, negativo menor que zero. Transportando para cá, ó, vou fazer aqui as retas só para a gente se localizar, né? Aqui ó, a função g de x, e aqui eu vou colocar a função f de x. A g de x passa por 0 e a f de x passa por 3. Bom, vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a função f de x e aqui eu tenho a função g de x. Bom, na função f de x, os valores que estão à direita de 3 me retornam valores positivos para a função. Positivos. Já os valores que estão para a esquerda de 3, na função f de x, me retornam valores negativos para a função. Então, negativo, negativo. Na função g de x, os valores que estão para a direita de 0 me retornam valores positivos para g de x, tá certo? Então, para cá, ó, positivo, positivo. Já para a esquerda de 0, a função g de x tem sinal negativo. Tá aqui, ó, sinal negativo. Bom, olhando a função f de x, como nós dissemos que para a esquerda de 0 ela é negativa, logo eu vou trocar os sinais de dentro do módulo. Eu fiquei com menos 2x mais 6 porque eu troquei esses sinais aqui. Também é negativa a função g de x à esquerda de 0. Está aqui o sinalzinho de menos, ó. Logo, eu vou trocar também o sinal do que está dentro do módulo, menos x. No trecho que está entre 0 e 3, olha o que acontece. A f de x é negativa. Então, eu troco os sinais de dentro do módulo, menos 2x mais 6. Mas a g de x é positiva, então eu mantenho o sinal de dentro do módulo x. Já à direita de 3, a função f de x é positiva, logo eu mantenho os sinais de dentro do módulo. Tá aqui, ó, 2x menos 6. E a função g de x também é positiva, logo eu mantenho também o sinal de dentro do módulo x. Como agora eu estou fazendo uma subtração de f de x com a g de x, basta eu subtrair. Bom, galera, olha só o que vai acontecer então. Se eu fizer a subtração de f de x por g de x nesse caso, olha o que nós vamos ter. Menos 2x mais 6 menos x. E isso faz com que o x seja positivo, ok? Então, menos 2x mais x mais 6. Bom, vamos fazer a subtração agora nesse trecho aqui, ó. Menos 2x mais 6 menos x. Então, eu vou ter menos 2x menos 3x mais 6. E, por fim, a subtração no último trecho. 2x menos 6 menos x. Então, 2x menos x menos 6. Por fim, a gente deve observar o seguinte. Quando os valores de x, então, forem menores que zero, tá aqui, ó, eu vou ter essa subtração dos módulos igual a menos x mais 6. Quando x estiver entre 0 e 3, aqui nesse trecho, ó, entre 0 e 3, podendo inclusive ser 0, eu vou ter a subtração dos módulos igual a menos 3x mais 6. E por fim, quando x for maior ou igual a 3, para cá, ó, eu vou ter a subtração desses módulos igual a x menos 6. Para reforçar o que a gente viu no slide anterior, nós vimos que valores de x maiores que 3 retornam valores positivos para a função f de x. E valores de x menores que 3 retornam valores negativos para a função f de x. Também vimos que para valores maiores que 0, a função g de x é positiva, tá certo? E para valores menores que 0, a função g de x
é negativa. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, se eu fizer a subtração desses módulos, desses valores. Por esses motivos, onde as funções são negativas, eu troquei os sinais dos módulos. Ao invés de 2x menos 6, eu coloquei menos 2x mais 6. E ao invés de x, eu coloquei menos x. Agora, nos trechos onde as funções são positivas, os sinais foram mantidos. Bom, eu estou vendo que aqui eu tenho uma subtração, tá certo? Então, eu vou fazer a subtração da f de x pela g de x em todos os casos. Vamos lá para ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho menos 2x mais 6 menos x. Então, esse menos trocará esse sinal para mais. Logo, menos 2x mais x menos x mais 6. Vamos ver o outro caso. Eu tenho aqui menos 2x mais 6 menos x. Então, esse sinal aqui é negativo, tá certo? Então, menos 2x menos x menos 3x mais 6. E, por fim, eu tenho 2x menos 6 menos x. Então, aqui é negativo, né? Então, 2x menos x, x menos 6. Isso significa o seguinte: a subtração desses dois módulos será menos x mais 6 quando x for menor que zero, ou seja, quando x estiver à esquerda de zero, nesse trecho aqui. Essa subtração dos módulos será menos 3x mais 6 quando x estiver entre o 0 e o 3, podendo inclusive ser o 0. Nesse trecho aqui, ó, o x está entre o 0 e o 3, tá certo? Por isso eu usei essa equação aqui. E por fim, a diferença desses módulos será x menos 6, está aqui, ó, x menos 6, quando o x for maior ou igual a 3, ou seja, para a direita de 3. Está aqui. Prosseguindo, nós vimos que quando x é menor do que zero, a equação que representa a subtração desses dois módulos é menos x mais 6. E isso deve ser menor ou igual a 4 menos x. Vimos também que quando o x está entre o 0 e o 3, podendo inclusive ser 0, a equação que representa essa subtração desses módulos é menos 3x mais 6. E isso também deve ser menor ou igual a 4 menos x. E por fim, vimos que quando x é maior ou igual a 3, a equação que representa a subtração desses módulos é x menos 6. E isso também deve ser maior ou igual a 4 menos x. Resolvendo as três inequações, nós teremos menos x recebe mais x, ou seja, 0. Ficaremos com 6 menor ou igual a 4. 6 não é nem menor nem igual a 4. 6 é maior que 4. Prosseguindo. Aqui, ó, o menos 3x vai receber mais x, então vai ficar menos 2x. O 4 recebe menos 6, então vai ficar menos 2. Multiplicando toda ela por menos 1, ó, eu vou ter 2x maior ou igual a 2, porque o sinal de menor ou igual também se altera quando eu multiplico por menos 1. Logo, eu terei x maior ou igual a 2 sobre 2, x maior ou igual a 1. E por fim, o x aqui, ó, recebe x, logo 2x, e o 4 recebe o 6, logo 10. Ou seja, x deve ser menor ou igual a 5. Aqui nós temos algumas situações que precisam ser atendidas simultaneamente, né? Nós temos aqui, ó, se x estiver entre 0 e 3, podendo inclusive ser 0, x tem que ser ao mesmo tempo maior ou igual a 1. E aqui também, ó, se x for maior ou igual a 3, simultaneamente ele tem que ser menor ou igual a 5. Aqui nós não temos uma simultaneidade, porque isso daqui, ó, é inválido, né? 6, como eu disse, não é menor nem igual a 4. 6 é maior que 4. Vamos ver no próximo slide como é que fica isso aqui. Como eu disse, na solução S1 não podemos ter interseção com o intervalo x maior que 0, uma vez que 6 menor ou igual a 4 não é válido. Por quê? Porque 6 não é nem menor nem igual a 4, ele é maior que 4. Portanto, a solução 1 é vazia. Okay? Não há interseção entre esse intervalo
e essa sentença inválida que a gente tem aqui. Já a solução 2 deve ser a interseção entre os intervalos 0 menor ou igual a x menor que 3, ou seja, x entre 0 e 3, podendo inclusive ser 0, e x maior ou igual a 1. Vamos fazer essa interseção. Bom, se x está entre 0 e 3, podendo ser 0, eu vou fechar o intervalo em 0 e vou deixar o intervalo em 3 aberto, ok? Aqui o intervalo está aberto. X estando entre eles significa estar exatamente nesse intervalo aqui que eu estou pintando de verde. Na outra sentença, no outro intervalo, a gente tem que x tem que ser maior ou igual a 1. Igual a 1, eu fecho o intervalo. Maiores que 1 são os valores que estão para a direita de 1, tá certo? Que eu estou aqui pintando de verde também. Bom, se eu quero a interseção entre os dois intervalos, eu estou falando exatamente desse trecho aqui, ó. Aqui tem que ter muito cuidado. Vou falar por quê. Olha só, o 1 fica fechado, porque o 1 pertence a esse intervalo e ao de cima. Afinal, ó, o 1 está entre 0 e 3. Agora, o 3 deve ficar aberto. Por quê? Porque o 3 pertence ao intervalo de baixo, ok? Pois todos os valores maiores que 1 pertencem ao intervalo de baixo, mas o 3 não pertence ao intervalo de cima, porque ele está aberto, tá certo? Então, ele não é comum, ficando assim aberto. Então, a solução será x pertence a R, tal que 1 menor ou igual a x, menor que 3. Esse sinal aqui, ó, é de igual porque o 1 está fechado. Já esse sinal não possui o sinal de igual porque o 3 está aberto. Essa é a solução 2. Por fim, a solução 3 deve ser a interseção entre os intervalos x maior ou igual a 3 e x menor ou igual a 5. Pois bem, vamos construir aqui os intervalos, né? O intervalo x maior ou igual a 3. Bom, se x pode ser 3, então eu vou fechar o intervalo em 3. Valores maiores que 3 estão à direita de 3. Então, o intervalo que eu estou procurando é esse aqui que eu estou pintando de verde. Para o outro intervalo, x menor ou igual a 5, eu vou fechar o intervalo em 5, porque o x pode ser 5, e os valores menores que 5 estarão para a sua esquerda, tá certo? Exatamente onde eu estou pintando aqui de verde. Pois bem, fazer a interseção de dois intervalos é procurar o trecho que é comum entre eles. E eu estou vendo que o trecho comum é exatamente esse pedaço aqui, tá certo? Ó. Então, a interseção será um intervalo que vai de 3 fechado até 5 fechado. Aqui está a interseção. Qual é a solução 3? X pertence a R, tal que x está entre 3 e 5, podendo inclusive ser 3 ou ser 5, por isso os sinaizinhos de igual. Bom, para finalizar, basta agora fazer a união das três soluções. Lembrando que a solução 1 é vazia, a solução 2 é um intervalo que vai de 1 fechado a 3 aberto, tá aqui, ó, de 1 fechado até 3 aberto. A solução 3 é um intervalo que vai de 3 fechado até 5 fechado, tá aqui, ó, 3 fechado até 5 fechado. Bom, e fazer a união dos conjuntos é juntar os intervalos, né? Então aqui, ó, a gente vai começar juntando o intervalo aqui em 1, vamos juntando os trechos, ó, vamos juntando todos eles, vamos unindo, a gente termina a união exatamente aqui, né, em 5. Então a união será um intervalo que vai de 1 até 5, com 1 e 5 fechados. Está aqui o intervalo que representa a união das três soluções. Qual será a solução final, então? X pertence a R, tal que x está entre 1 e 5, podendo inclusive por isso os sinais de igual, né? Podendo ser inclusive 1 ou 5. Para a gente finalizar o estudo das equações e inequações modulares, uma questãozinha do ITA de 91, né? Se o conjunto A for igual a x pertence à relação módulo
de x2 mais x mais 1 menor ou igual ao módulo de x2 mais 2x menos 3, então temos, bom, vamos lá. A gente aqui vai chamar essa primeira função de f de x e essa daqui de g de x. Vamos fazer o cálculo dos zeros dessas funções. Para isso, eu vou igualar a primeira função a zero e também vou igualar a segunda função a zero, a g de x e a f de x, ambas iguais a zero. Vamos lá. Bom, como eu disse, vamos chamar a primeira função de f de x e a segunda de g de x e vamos encontrar os zeros de ambas as funções, a começar pela função f de x igualando a função a zero. Bom, fazendo o cálculo do discriminante dessa função, nós vamos chegar a um valor de delta igual a menos 3. O que significa isso? Significa que a gente não tem raízes reais para essa função. Em outras palavras, a parábola dessa função quadrática não vai interceptar o eixo x. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Como o coeficiente a vale 1 e 1 é maior do que 0, a parábola fica voltada para cima, sem tocar o eixo x por conta do valor do discriminante. É o que está representado aqui, ó. Nós temos o eixo x e a parábola voltada para cima, sem interceptar o eixo x. Significa dizer que para qualquer valor de x que pertença aos reais, a função é positiva. Afinal de contas, qualquer valor de x que eu tomar sobre o eixo x vai me retornar um valor positivo para a função, porque em qualquer desses valores de x que eu tomar, a parábola se apresentará acima do eixo x. Então, apesar de não possuir zeros reais, nós sabemos que essa função é toda positiva, independente dos valores de x. Vamos para a função g de x para encontrar seus zeros e estudar seus sinais. Vamos lá. Calculando os zeros da função g de x igual a x2 mais 2x menos 3, igualando ela a zero, obviamente, para encontrar os zeros da função, eu preciso igualar a função a zero, eu vou encontrar duas raízes reais, menos 3 e 1, que são os zeros da função g de x. Ou seja, se eu pegar o menos 3 ou o 1 e colocar no lugar de x, essa função vai zerar. É isso que significa ser o zero da função. Bom, aqui eu estou vendo que o a também é igual a 1, né? Portanto, o a é maior que zero. A parábola fica com concavidade para cima. Como nós teremos duas raízes reais, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos de abscissas menos 3 e 1. Vamos estudar aqui os sinais, ó. No trecho entre menos 3 e 1, o gráfico da parábola se apresenta para baixo do eixo x. Logo, nesse trecho, para esses valores aqui de x, ó, a função é negativa. É por isso que eu coloquei aqui, ó. Se x estiver entre menos 3 e 1, a função é negativa, ou seja, menor que zero. Agora, se os valores de x forem tomados à direita de 1, a parábola se encontrará acima do eixo x. Logo, a função será positiva. Se os valores de x forem tomados à esquerda de menos 3, de igual forma, a parábola se encontrará acima do eixo x e, por isso, a função será positiva. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Ou seja, se x estiver à esquerda de menos 3, em outras palavras, se x for menor que menos 3, ou se x for maior que 1, estiver à direita de 1, a função será positiva. Ao fazer o estudo dos sinais, nós percebemos que nós teremos valores para x que serão menores que menos 3, está aqui, ó, x menor que menos 3. Teremos valores para x entre menos 3 e 1, está aqui, ó. Por isso que aqui o x está entre o menos 3 e o 1, podendo inclusive ser menos 3, por isso esse sinalzinho de igual aqui. E teremos valores para x maiores ou igual a 1, tá certo? Tá aqui, ó, maior ou igual a 1.
Bom, nós vimos no estudo dos sinais das duas funções, essa daqui é a f de x, né? Que essa em especial é sempre positiva. Nós vimos que o gráfico fica todo acima do eixo x. E por isso, a gente não precisa mudar os sinais desses termos que estão dentro do módulo. Por isso aqui, ó, eu tenho x2 mais x mais 1 igualzinho ao que está dentro do módulo, aqui também e aqui também. Porque como ela é sempre positiva, a gente não muda os sinais permanecem os mesmos. Já com relação à função g de x, a gente percebeu o seguinte: no trecho da parábola que está entre menos 3 e 1, ela é negativa. Já para a direita de 1, ela é positiva, e para a esquerda de menos 3 também. Observe que onde ela é positiva, os sinais dos elementos de dentro do módulo permanecem os mesmos. x2 mais 2x menos 3. Está aqui. x2 mais 2x menos 3, x2 mais 2x menos 3. Já no trecho onde x está entre menos 3 e 1, que é onde ela é negativa, eu preciso trocar os sinais dos elementos que estão dentro do módulo. Então, vai ficar menos x2, menos 2x mais 3. Bom, então, como eu disse no início, eu terei três situações. Para valores de x menores que menos 3, eu vou fazer x2 mais x mais 1 menor ou igual a x2 mais 2x menos 3. Já para valores que estão entre menos 3 e 1, podendo inclusive ser menos 3, eu vou fazer x2 mais x mais 1 menor ou igual a menos x2 menos 2x mais 3. E por fim, quando x for maior ou igual a 1, eu vou fazer x2 mais x mais 1 menor ou igual a x2 mais 2x menos 3. É isso que nós vamos fazer no próximo slide. Prosseguindo, a gente falou que para valores de x menores que menos 3, nós teremos ambas as funções positivas, portanto, os sinais de dentro dos módulos não mudam. Já nos valores de x que estão entre menos 3 e 1, podendo inclusive ser menos 3, a gente vai encontrar a f de x positiva e a função g de x negativa, por isso a g de x está com o sinal trocado. Já para valores de x maiores ou igual a 1, a gente de novo vai ter as duas funções positivas e por isso nós teremos ambas sem que seus sinais sejam trocados. Pois bem, eu posso resolver essa situação juntamente com essa de uma vez só, porque aqui ó, as funções são iguais, tá certo ou não? Então eu posso dizer que se x for menor que menos 3, ou se x for maior ou igual a 1, eu terei x2 mais x mais 1 menor ou igual a x2 mais 2x menos 3. É o mesmo caso, né? Eu terei essa daqui, ó, que é igual a essa, ó, menor ou igual a essa, que é igual a essa. Então, se x for menor que menos 3, ou seja, para a esquerda de menos 3, ou se x for maior ou igual a 1, ou seja, para a direita de 1, eu terei essas duas funções, x2 mais x mais 1 menor ou igual a x2 mais 2x menos 3. Bom, o x2 recebe menos x2, zera, tá certo? O x recebe o menos 2x, fica menos x. O menos 3 recebe o menos 1, fica menos 4. Multiplicando isso por menos 1, eu troco todos os sinais, inclusive o sinal de menor ou igual. Então, ficamos com x maior ou igual a 4. Na outra situação aqui, ó, nos valores de x que estão entre menos 3 e 1, eu tenho x2 mais x mais 1 menor ou igual a menos x2 menos 2x mais 3. E é isso que eu escrevi aqui, ó. Quando o x está entre o menos 3 e o 1, podendo inclusive ser o menos 3, eu terei x2 mais x mais 1 menor ou igual a menos x2 menos 2x mais 3. Vamos resolver isso aqui. x2 recebe x2,
2x2. X recebe 2x, 3x. 1 recebe menos 3, menos 2. E isso é menor ou igual a zero. Com isso, eu percebo que eu cheguei a uma inequação do segundo grau. E como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Bom, eu preciso encontrar os zeros da função associada a essa inequação e depois fazer o estudo dos seus sinais. Bom, vamos igualar então a inequação a zero, foi isso que eu fiz aqui, ó. E encontrando os zeros dessa função, eu vou chegar a x1 igual a menos 2 e x2 igual a meio. Bom, eu vejo aqui ó, que o valor de a é 2, portanto maior que zero, a parábola então fica com concavidade voltada para cima. Como eu encontrei duas raízes para essa função, a parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos de abscissas menos 2 e meio. Observe que aqui ó, eu quero os valores na inequação que são menores ou igual a zero, tá certo? Bom, para valor igual a zero, basta eu fechar o intervalo em menos 2 e em meio. Para valores menores que zero, basta eu pegar os valores negativos. É nesse trecho aqui ó, que eu tenho valores de x que vão fazer com que a função seja negativa. Por isso, o resultado dessa inequação é o intervalo que vai de menos 2 fechado até meio fechado. Em outras palavras, x vai estar entre menos 2 e meio, podendo inclusive ser menos 2 ou ser meio. Para finalizar, observe que eu preciso atender a algumas simultaneidades. Olha só, ao mesmo tempo que x deve ser menor que menos 3, ele deve ser maior ou igual a 4. Ao mesmo tempo que x deve ser maior ou igual a 1, ele deve também ser maior ou igual a 4. Ao mesmo tempo que x deve estar entre menos 3 e 1, podendo inclusive ser menos 3, ele deve estar entre menos 2,5, podendo inclusive ser ambos. E é essa análise que nós vamos fazer no próximo slide. Bom, como eu disse no slide anterior, aqui a gente tem que atender algumas simultaneidades, né? Vamos ver aqui. Na solução 1, x deve ser simultaneamente menor que menos 3 e maior ou igual a 4. Vamos representar esses intervalos graficamente, ó. X menor que menos 3, como eu não tenho o sinal de igual aqui, ó, o menos 3 ficará aberto, tá certo? Para valores de x menores que menos 3, eu preciso marcar os valores que estão à esquerda de menos 3. São esses que eu estou pintando aqui, tá certo? Bom, o outro intervalo, x maior ou igual a 4. Esse sinal de igual aqui faz com que eu feche o intervalo em 4. Como eu quero também valores maiores que 4, são os valores que estão à direita de 4. Pessoal, como x tem que simultaneamente atender às duas condições, eu preciso fazer a interseção entre os intervalos. Eu pergunto, o que há de comum entre o primeiro e o segundo intervalo? Nada, né? Não há nenhum trecho comum entre os dois. Então, a solução 1 é vazia. Já na solução 2, o x deve simultaneamente estar entre menos 3 e 1, podendo inclusive ser menos 3, e estar entre menos 2,5, podendo inclusive ser ambos. Vamos também representar esses intervalos graficamente. O primeiro intervalo, como eu tenho o sinalzinho de igual aqui, ó, eu fecho o intervalo em menos 3. Como eu não tenho o sinal de igual aqui no 1, ó, eu deixo ele aberto em 1. Como o x também pode estar entre os dois, eu vou marcar exatamente os valores de x entre menos 3 e 1. Exatamente esse trecho que eu acabei de pintar. No segundo intervalo, x está entre menos 2,5. Bom, como eu tenho sinais de igual aqui no menos 2 e aqui no meio, eu vou fechar o intervalo tanto em menos 2 quanto em meio. E como x está entre eles, pode ser um valor entre eles, eu vou também marcar os valores de x que estão entre menos 2,5. De igual modo, como x deve atender simultaneamente aos dois intervalos, a solução 2 será a interseção entre os dois intervalos. E a interseção entre os intervalos está exatamente aqui onde eu estou pintando de verde, né? Ou seja, é o trecho que é comum
aos dois intervalos. Logo, a solução 2 será x pertence a R, tal que x está entre -2 e meio, podendo inclusive ser ambos. É isso que está escrito aqui. X está entre -2 e meio, podendo inclusive ser ambos. Por fim, na solução 3, x deve atender a ambas as situações simultaneamente, quais sejam x deve ser maior ou igual a 1 e x deve ser maior ou igual a 4. Vamos representar os dois intervalos também graficamente. Bom, como eu tenho o sinal de igual aqui, ó, no intervalo x maior ou igual a 1, eu vou fechar o intervalo em 1. Como x pode ser maior que 1 também, eu vou marcar todos os valores que estão à direita de 1. São esses aqui. No outro intervalo, eu também tenho o sinal de igual aqui, ó. Significa que x pode ser 4, e por isso eu vou fechar o intervalo em 4. Como eu também quero valores maiores que 4, eu vou pegar todos os valores à direita de 4. Pessoal, os valores de x que atendem simultaneamente a essas duas situações são os valores que servem de interseção entre os dois intervalos. Quais são eles? Estão aqui, ó. A gente começa aqui em 4 e vai até o mais infinito, tá certo? Nesse trecho, os intervalos são comuns. Por isso, a solução 3 fica x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 4. Tá aqui, né? Igual a 4, por isso está fechado o intervalo, e maiores que 4 são os valores que estão à direita de 4. Para finalizar a resolução do problema, a gente agora precisa fazer a união entre a solução 1, a solução 2 e a solução 3. A solução 1 a gente viu que é vazia, por isso, graficamente, a reta fica sem nenhum intervalo a ser marcado. Já a solução 2 é um intervalo que vai de -2 fechado até meio fechado. Está ele representado aqui, ó, de -2 fechado até meio fechado. Já na solução 3, eu tenho os valores de x maiores ou igual a 4. Igual a 4, basta eu fechar aqui o intervalo em 4. Maiores que 4 são os valores que estão à direita de 4. Bom, por fim, eu preciso fazer a união, como eu disse, né? Unir esses intervalos é exatamente juntá-los, né? Então, eu vou ter dois pedaços, ó. Um pedaço que vai de -2 até meio, tá aqui, ó, com ambos fechados, tanto -2 quanto meio. E o outro pedaço que vai de 4 até o mais infinito, fechado em 4. Então, tá aqui, ó, fechado em -2, fechado em meio, unido com o intervalo que é fechado em 4 até o mais infinito. No nosso próximo encontro, nós falaremos de outras funções elementares, as funções que ainda não foram abordadas por nós. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!